Eren Yeager só existiu na sua cabeça. Ele não é um protagonista, é um erro do passado eterno, cravado em suas mentes. Eu odeio todos eles. Eu vou matar todos os titãs. A culpa é deles. A culpa é minha. Hajime Sayama, o homem que gostava de gigantes desde pequeno, criou uma obra com base nisso. Inicialmente, ele não queria fazer uma obra onde os personagens humanos seriam maiores que os titãs. Mas atualmente, a gente percebe que Eren, Mikasa e Armin não são só maiores, eles são a principal face de Attack on Titan. E Sayama não se considerava bom em desenhar no começo. No decorrer da obra, ele começou a aceitar melhor a ideia de que talvez não fosse tão ruim. Mesmo assim, ele olha para a própria história e carrega arrependimentos. Poderia ter feito diferente tantas coisas e lançou um produto com remorso? Olhando dessa perspectiva, parece que eu tô falando mal da obra, né? Só que não. Num olho, você pode carregar arrependimento, e no outro, pode presenciar grandiosidade. Isayama deu uma entrevista para Anime Nova York e uma pergunta trouxe um cenário à tona. E se o Eren nunca tivesse entrado na Força de Exploração? Então ele responde com: provavelmente, a vida dele seria podre, sem propósito, e viveria condenado ao fim cruel. Nos olhos de uma criança, uma muralha pode significar muitas coisas. Ela enxerga que existe algo que aprende e prende por um motivo. Cercados não existem para proteger os cordeiros. Existem para garantir que não fujam dos coiotes. Um pastor guia o seu rebanho. Um lobo guia sua matilha. Eren guia o destino. Colossal e simplesmente indescritível o quanto aquele titã encarava os Eldianos como formigas. Bastou um chute e as muralhas se abriram. Eren não era ninguém ali, só um garoto comum, que tinha um senso de justiça crescente no peito. O caos, os gritos, as pessoas sendo devoradas e uma chuva de destroços que caía sobre eles. Quando que aquela muralha se tornou tão frágil? O menino corria atrás da mãe, do conforto, do afeto, das memórias que fazem alguém amar quem ama. E ele encontra. Esmagada, impotente, só mais uma em meio a tantos. Em um olho, o desespero e no outro, a grandiosidade daquele banquete. O sorriso daquela titã fazia com que Eren quisesse ter o tamanho e a força dela, para que assim como ela, pudesse desfrutar do banquete. As crianças foram salvas por um soldado da Força de Exploração. Eren encontrou naquela organização uma maneira de conseguir combater os titãs, então jurou para si mesmo que um dia mataria todos eles. Até que de novo, o Colossal aparece, e Eren se vê encarando o responsável pela entrada dos titãs. Ao tentar cortar o pescoço daquela coisa, ele percebe que seria inútil, mas seus novos amigos aparecem. O grupo dos novatos é muito habilidoso, só que um por um são devorados. Eren, ao perceber que Armin iria ser engolido pelo titã, vai a toda velocidade, mesmo que sua perna não o acompanhe. Então ele se sacrifica no lugar do amigo e é engolido pelo titã. Tal mãe, tal filho. É aqui que a hipótese de Sayama acaba. Se Eren tivesse entrado ou não na Força de Exploração, teria sido devorado igual. Por isso, ele escolhe lutar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Eren faz. Porque agora, ele tinha o tamanho, força e o poder daqueles que se alimentavam do banquete. Para provar isso, ele tampa o portão quebrado de Eldia. E ao se tornar uma formiga de novo, ele é chutado pelo próprio povo.
Assim que uma nova ameaça aparece, o primeiro nome a ser chamado é o do Eren. A Titã Fêmea eliminou esquadrões e mais esquadrões, só que hesitar em matar ela foi a pior decisão. Cara a cara com os dentes da morte, Eren se safa de novo. E brutalmente derrota a Titã Fêmea. Nessa temporada ele tem várias visões. Começa como cordeiro, morre como cordeiro, renasce como titã, vive como titã. Algo desperta de dentro das muralhas. Definitivamente, esse algo tá vivo. Na torre de observação, é visível uma criatura bestial, mas também visível uma traição. Aos olhos dos outros, Reiner e Bertholdt eram apenas dois amigos da tropa de exploração. Aos olhos deles, Eldia precisava cair. Aos olhos de Eren, eles precisavam morrer. O Titã Colossal e o Titã Encoraçado não vinham de Eldia, mas sim de Marley, onde os lobos aprenderam a usar pele de cordeiro. Titã Encoraçado ou Titã de Ataque? Será que um deles tinha mais motivos que o outro? Independente disso, Eren foi capturado, para que o bestial pudesse ser digno de herdar o trono. No meio da guerra, os titãs irracionais tomaram conta do espaço. Todo aquele caos fez com que Eren e Mikasa encarassem o sorriso do banquete, mais uma vez. Eu não preciso dizer que essa titã é a mesma que matou a mãe dele, e agora caminhava para terminar o que começou. A mesma figura que salvou Eren da primeira vez, volta e salva de novo. Ele morde, arranca pedaços, mas não importa. O que importa é a sensação de saber que você é maior que aquela titã, mais forte e mais brutal, e mesmo assim, impotente, exatamente no momento em que mais precisava. Porém, no fundo, ele sabia que não tinha que superar ela. Ele precisava herdar o trono. Afinal, o destino é acorrentado a ele. Acorrentado. Engraçado pensar isso quando Eren ainda é o acorrentado. Rod Reiss queria recuperar o poder do Titã Fundador, mas nem tudo é por acaso. A disputa pelo poder divino é previsível quando só um pode ter. Lembra que eu falei que nas muralhas parecia ter algo vivo? No fundo, você já sabia o que era. Titãs colossais e Reiner, que se escondia esperando o momento perfeito para começar a emboscada. Marley tinha alguns titãs originais. Eldia tinha o capaz de vencer aquela batalha. Eren facilmente subjuga Reiner, mas o problema não era ele. O problema estava dentro dele. Bertholdt pula para fora e a explosão nuclear acontece. Você provavelmente está sentindo falta de alguma coisa nessa história. E isso é porque em nenhum momento eu falei dos outros personagens. Tudo é a visão do Eren. Só que agora, não. Mikasa, Armin e Levi são 3 núcleos importantes para continuar essa história. Aos olhos de Mikasa, Eren é amor, responsabilidade e inspiração. Aos olhos de Armin, ele vê Eren como irmão, responsabilidade e perdão. Aos olhos de Levi, ele vê Eren como amigo, responsabilidade e aceitação. E é por isso que Mikasa ataca Reiner e Bertholdt. Armin encara o Titã Colossal sozinho. E o Levi derrota o Titã Bestial com as suas próprias mãos. Enquanto a tropa de exploração se sacrifica pelo destino que não é deles. Ao olhar para o mar, todos ali se sentiam libertos, finalmente fora das muralhas. Porém, e quanto a Eren? Esse sempre foi o objetivo. Ele queria mais do que qualquer um ser livre. Só que na verdade, isso foi o que contaram para ele, porque depois de finalmente entender o que existia além das muralhas, Eren morreu. Morreu quando sua mãe morreu, morreu de novo quando se tornou titã, e morreu pela última vez quando alcançou a tal liberdade. Do outro lado da muralha existe o mar, e do outro lado do mar é a liberdade. Foi nisso que eu sempre acreditei, mas eu estava errado. A busca incessante pela liberdade, a busca que fugiu do controle,
porque aquele que herdou o Titã Fundador já não era mais uma pessoa, mas um viciado em respostas. Os cordeiros mudaram de cercado. O cercado se chamava Marley, e os coiotes se tornaram Eldia. Eren Yeager se infiltra em Marley e vive ali como uma pessoa comum, até que o dia chega, o extermínio que Eldia faria com Marley. Armin encara Eren. Aqueles olhos são os mesmos olhos dos titãs, olhos de banquete, mas dessa vez, o mundo inteiro é o cardápio. Mikasa é chamada de escrava, e por isso a luta acontece. E mesmo com os socos acertando Armin, quem perde é o Eren, porque naquele instante ele entende, o único escravo ali é ele. Marley prepara o contra-ataque, os titãs originais contra o fundador. Até que em meia guerra, o bestial se revela irmão de Eren. Ele corre para provar pro mundo e para si mesmo que não é um escravo. Mas enquanto a bala atravessa sua cabeça, Eren entende. Era tarde demais. Os irmãos se tocam. E a verdade vem à tona. Desde o começo dessa história, tudo foi manipulado para que esse momento existisse. Ao herdar o Titã de ataque, Eren não ganhou liberdade, ele se acorrentou ao destino. E é por isso que eu digo que ele morreu na primeira temporada, porque a versão futura dele manipulou o próprio pai para obter o fundador, manipulou a Titã Sorridente para ir até sua casa e matar sua mãe, e por fim, se manipulou para começar o estrondo. As muralhas nunca existiram para proteger os cordeiros, mas sim garantir que eles não fugissem dos coiotes. Não importava se era eldiano, marleyano, todos iam morrer. Homens, mulheres e crianças inocentes eram pisoteados por erros que não cometeram. Eren escolheu seu vilão, não porque sabia que os amigos dele podiam derrotar ele. Isso é uma mentira que contaram pra você. Eren escolheu seu vilão simplesmente pelo fato de ser um erro naquela narrativa, mas o erro que exterminou a humanidade. A culpa é minha. Sim, a culpa sempre foi minha. E a batalha final acontece. Armin fica frente a frente com seu antigo irmão, Levi rompe as barreiras e abre o portão para que Mikasa consiga se libertar e libertar o mundo consigo. Ao cortar a cabeça de Eren, lágrimas caem. Não porque ele tinha morrido ali, mas sim porque Mikasa percebeu que ele estava morto desde o começo. Desde a primeira temporada, quando sua mãe morreu. Nunca foi o Eren, sempre foi o destino, que foi escrito por ele mesmo. É aqui que a história acaba, mas não confunda. O ciclo sempre vai continuar acontecendo. Com os próximos Eldianos, com os próximos Marleyanos e com o próximo Eren. Só que pelo menos, dessa vez, Mikasa poderá sentir o cheiro do cachecol antes de partir. Oi, eu sou o Gape e eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Muito obrigado por me acompanhar durante toda essa jornada e principalmente deixa aquele like, um comentário e compartilha pra todo mundo que você puder compartilhar, porque esse vídeo deu um trabalho que, meu amigo, algo definitivamente difícil de fazer. Mas, pô, muito obrigado de novo, porque vocês são incríveis, a comunidade que eu tô criando, eu tô pegando muita view agora e eu tô me acostumando com essa realidade ainda. Eu tenho um apoio que é impagável, assim. Nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de monetização paga o tanto que eu recebo de carinho de vocês. Então, muito obrigado.
eu vou sempre continuar conversando com vocês e sempre tentando a cada vídeo melhorar a produção, melhorar a edição, melhorar a forma que eu interpreto o que eu quero interpretar, porque eu gosto muito disso. Muito obrigado por chegar até aqui. E, acessa os comentários aí embaixo que a gente tem uma novidade. Eu criei uma comunidade no Discord e se você quiser interagir com o pessoal lá, tem bastante coisa legal que eu implementei. Então, acho que o recado tá dado, era só isso que eu queria falar. Então, é isso. Falou!